Evangelho de João, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica na minha vida. Quem achou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos lá. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais entre os judeus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, queridos, eles eram os doutores da lei. Eles eram aqueles que conheciam a lei e os profetas. Naquele tempo não tinha a Bíblia escrita, obviamente, e também não tinha o Novo Testamento. Então tinha a lei e os profetas, os livros escritos pelos profetas. Amém, amados? Então eles conheciam. E os fariseus, na verdade todo o povo judeu conhecia muito. Eles conheciam a palavra, sabiam de cor muitas vezes, de cor e salteado. Só que os fariseus, eles eram os doutores. Tinha uma outra turma chamada dos escribas. Esses, além de conhecerem, eles transcreviam a lei. Porque como naquela época não havia um papel adequado, que durava, que vamos dizer assim, que tinha uma durabilidade maior, era tipo como se fossem pergaminhos. E isso com o tempo, ele pegava muito facilmente a umidade, ele ressecava muito fácil com o tempo seco. Então eles precisavam ficar transcrevendo quase que ininterruptamente as escrituras para que não se perdessem. Então os escribas, eles eram esses que conheciam, obrigado filho, por fazer essa transcrição. Já os fariseus, eles eram os doutores. Eles não só sabiam a questão literal, mas também a questão interpretativa dos textos. Então, se tinha alguém que conhecia acerca da palavra, ou seja, acerca das profecias concernentes ao Messias, se tinha alguém entre o povo que sabia exatamente como teria que se apresentar o Messias, o Cristo, eram os fariseus. Amém, igreja? Eles sabiam pela interpretação dos textos como seria a apresentação e a demonstração do poder de Deus através da vida do Cristo, do Messias. Lembrando que alguém vai dizer, mas esse é certo que era Jesus, porque o nome dele era Jesus Cristo. Eu quero lembrar vocês que Jesus não era filho de José Cristo, nem tampouco de Maria Cristo. Não era o sobrenome de Jesus. Então não é porque Jesus nasceu de sobrenome Cristo, como alguns aqui têm o sobrenome Messias. Não é porque ele nasceu, até porque José não era José Cristo e nem Maria Cristo. Jesus foi chamado de Jesus the Christ, ou seja, Jesus o Cristo. Assim como João Batista, ele não nasceu de Zacarias Batista ou Isabel Batista. Ele era John, como está no inglês, John the Baptist, ou seja, João o Batista. João o que batizava. Então Jesus, ele não era Jesus Cristo por sobrenome, ele era Jesus o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido de Deus. E este nome, Cristo, ele levava, porque ele carregava em si mesmo, primeiro de tudo, a presença de Deus. Em segundo lugar, a unção de Deus. Porque são duas coisas diferentes. Nós podemos ter a presença de Deus, mas não carregarmos a unção. Porque para carregarmos e manifestarmos a unção, nós precisamos entrar num outro nível, que é o nível da fé. Amém, igreja? Que é um exemplo bem bobo. É igual uma pessoa que tem uma Ferrari na garagem, mas tem medo de sair com ela, porque pode bater, porque pode arranhar, porque pode ser roubado. Parece que tem gente que tem medo de acessar a unção de Deus, porque sabe que tem que abrir mão de algumas coisas. Sabe que tem que abrir mão de alguns, desculpa que eu vou falar, às vezes alguns até pecados de estimação que a pessoa carrega. Mas eu quero encorajar a igreja para que nós venhamos a abrir mão de tudo aquilo que tem nos travado, que tem impedido de nós experimentarmos, e não só experimentarmos, mas manifestarmos o poder de Deus.
Posso ouvir um amém? Então aqui a Bíblia está falando que havia entre os fariseus, ou seja, entre os doutores da lei, um homem chamado Nicodemos, um dos principais, ou seja, além do cara ser doutor, ele era um dos principais, diga, um dos principais. Então se tinha alguém que tinha autoridade para dizer o que ele disse, para falar o que ele falou, era esse camarada aqui, Nicodemos. E este então de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que quer dizer mestre, né? Ele foi até redundante, mas ele estava fazendo agora um reconhecimento a um nível físico, porque era o que ele era. Nicodemos era um mestre, Nicodemos era um doutor, ele era um rabi. Só que ele olha agora para Jesus e diz, sabemos que és mestre, e eu quero dizer mais, a grande maioria dos doutores, dos fariseus, não enxergavam Jesus assim como um mestre, enxergavam Jesus como um herege, e enxergavam Jesus como um blasfema da palavra, um blasfemador. Alguns diziam que Jesus era um endemoniado, mas Nicodemos, se permitindo então entrar nesse nível de entendimento e discernimento espiritual, de percepção espiritual, ele diz, Rabi, ou seja, mestre, ele estava reconhecendo, o senhor é mestre, amém, igreja? Amém? Você não pode chamar uma mulher de mãe, se ela não for a sua mãe biológica, ou alguém que você reconhece, como alguém que tem um carinho extremo por você, um cuidado extremo por você, aí você chama de mãe, ou de pai. Eu quero dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas chamando meu pai de pastor. Ou seja, é um pastor que também é pai. Ah, pastor, tu não te incomoda de ter que dividir teu pai? Não, eu fico feliz, cara. Eu fico feliz por ver esse reconhecimento na vida dele. Amém, amados? Então, quando Nicodemos, ele chama Jesus, ele está reconhecendo que Jesus era mestre. Mas ele diz assim, ó, Rabi, ou seja, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, ou seja, o que o senhor tem vai além do que ser mestre como eu sou, como meus colegas são. A sua posição de mestre vem de uma outorga, vem de uma autorização, de uma autoridade entregue da parte de Deus, e não somente de homens ou de homens. Olha que nível de entendimento que esse homem teve, queridos. Por isso que eu digo e tenho batido há anos, queridos, o conhecimento da palavra, ele sim é essencial, mas ele não pode ser o absoluto. Nós temos que ter, porque Jesus mesmo disse, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então nós temos que conhecer as duas coisas. E foi isso o que Nicodemos, um doutor da lei, reconheceu em Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre, ou seja, mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém, aqui ele traz então a conclusão já. Aqui ele diz, ele traz a definição, ele diz o porquê, a razão. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a pergunta que eu faço nessa noite é, primeiro, será que nós reconhecemos isso em Jesus? Ou será que nós olhamos para nós mesmos e vemos nas nossas limitações, e vemos nos nossos problemas, nos nossos pecados, uma barreira que impediria talvez então de Deus agir na nossa vida? Eu quero dizer que sim, essas barreiras podem impedir o agir de Deus, mas a pior barreira de todas é a incredulidade. É quando nós não acreditamos, é quando nós não conseguimos acreditar que Deus pode fazer as mesmas obras que Ele fez enquanto estava na terra, continuar fazendo hoje, e não só através de outros, mas através das nossas vidas. Ele disse, esses sinais que eu faço, vocês os farão, e ainda maiores, coisas ainda maiores. Mas é interessante nós pararmos para pensar hoje.
Será que nós temos reconhecido Deus como Nicodemos reconheceu? Será que nós temos reconhecido, Jesus como Nicodemos reconheceu? Ou será que nós reconhecemos Jesus tão somente, o que já não é pouco, como nosso Salvador? Já é glorioso isso. Amém, amados? Porque o objetivo principal de Deus não são os milagres, mas sim a salvação. E aí Ele traz os milagres, Ele traz as manifestações para quê? Para que tudo isso afunile e venha a convergir, na salvação da nossa alma. Ou seja, nos levar a um nível de fé onde eu entendo que Jesus não só pode curar o câncer, não só pode arrancar os caroços, não só pode dar vista ao cego, não só pode fazer o surdo ouvir, o mudo falar, como Ele pode nos livrar do inferno e nos transportar para o reino do Filho, do seu amor, ou seja, o seu próprio reino. E é interessante nós observarmos a palavra de Deus, queridos, quando nós entrarmos a fundo de verdade nesta promessa de Deus, quando nós entrarmos profundamente nesta revelação de Deus. Isso aqui na verdade foi o que Pedro respondeu. Jesus perguntou para Pedro, né? Ou melhor, ele disse: uns falam de mim que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquele outro, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Messias, tu és o Cristo, aquele que havia de vir. Jesus olha para ele: eu quero te dizer uma coisa, não foi carne nem sangue que te revelou, ou que te revelou, como está na palavra, na revista atualizada, não foi carne e sangue que te revelou isso, ou te revelaram isso, mas sim o Pai que está nos céus. Ou seja, queridos, essa revelação, esse entendimento só pode vir de Deus. E que nós nessa noite possamos entender, para que nós não venhamos a tomar um pouco de fruto da videira, e nem comer um pedacinho de pão, ou de biscoitinho, que é praticamente um biscoito esse pão aqui. Senão vira só nisso, queridos. Agora, quando eu tenho esse entendimento de que Jesus está neste lugar, e quando nós tomarmos a ceia, no momento em que tomarmos a ceia, estamos comendo do corpo de Cristo, estamos bebendo do sangue de Jesus. Aí o céu se abre sobre a nossa vida, aí o céu se abre sobre a nossa família. É interessante que às vezes no apuro, até um ateu grita: meu Deus. Porque Deus é sim soberano sobre todas as coisas. E eu quero dizer que hoje você pode estar vivendo uma situação complicada na sua vida, complicada na sua família, complicada nos seus relacionamentos, complicada financeiramente. Mas eu quero dizer que se você der espaço, mais espaço para esse Jesus, olha o que a Bíblia fala, olha o que Nicodemos diz: esses sinais que tu fazes, ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele estava dizendo: Deus está contigo, Jesus. Ei, o que significa isso para nós? Que se nós convidarmos Deus para estar na nossa vida, nós vamos sim ver os mesmos sinais na nossa vida. Diga bem alto: se Jesus manifestou toda esta glória porque Deus estava com ele, eu tenho certeza que Deus manifestará a mesma glória, ou maior ainda, sobre a minha vida, porque eu creio e eu quero que Deus esteja na minha vida. Aleluia! Mais forte para Jesus. Porque senão parece que Jesus ou a Bíblia servem só como amuletos para nós, que nós acessamos só no domingo à noite, quando eu não fiz muitas coisas no final de semana e não estou cansado, daí eu vou à igreja. Queridos, nós não podemos fazer da igreja, nós não podemos fazer do reino de Deus como se fosse uma lojinha de conveniências, que a gente só acessa quando a gente não se preveniu e chegou ali talvez a necessidade, aí a gente corre lá. Queridos, eu quero dizer uma coisa: o preço é mais alto. O preço é mais, não estou falando ninguém, vai que alguém tem loja de conveniência, né? Mas é mais alto, porque oferece um serviço diferenciado, aí há um valor agregado maior. Está tudo certo. É até justo. Amém, queridos? Porque é um serviço diferenciado. Mas mesmo assim, para nós consumidores, é um preço maior. E eu quero dizer, queridos, que se nós não nos abastecermos de Jesus,
Vai chegar o dia mau, estando nós abastecidos ou não. E quando chegar o dia mau, quando as ondas derem com ímpeto contra esta casa, como diz a palavra, quando os ventos e as ondas e o mar derem com ímpeto contra esta casa, se ela estiver fundamentada sobre areia, ou seja, sem um preparo, pode ser que caia tudo. Agora, quando ela está fundamentada sobre a rocha, que é Jesus, esta casa fica firme, guardada pelo Rei da Glória. Esta pode ser a tua casa, a minha casa, a nossa casa. Basta querermos, basta convidarmos. Aleluia! Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então diga: Senhor, vem estar comigo, para que eu possa ver os teus sinais na minha casa, na minha família. Diga: nas minhas finanças. Diga: na minha saúde. Diga: Deus, eu quero. Diga: Deus, eu preciso. Eu preciso. Porque na verdade, quando Nicodemos, e aqui eu já estou preparando para chegar no final, quando Nicodemos faz essas afirmações celestiais, ele estava se preparando para ter uma revelação de que, se nós não nascermos de novo, verdadeiramente, nós não poderemos ver o reino de Deus. E é por isso que às vezes, e aí eu finalizo, é por isso que às vezes pessoas até frequentam igrejas, mas elas ainda não conseguiram ver o reino de Deus se manifestando na sua própria vida, na sua própria casa. Porque para que nós possamos ver esta manifestação, é preciso nascer de novo. O que significa nascer de novo? Significa morrer para quem nós éramos, morrer para as práticas que nós tínhamos, e assumirmos agora uma nova vida com Cristo, e entrarmos nesse verdadeiro manancial. Deus tem um manancial para a sua vida. Diga: Deus tem um manancial para a minha vida. Mas é verdade, queridos. Deus tem um manancial da sua graça para derramar sobre as nossas vidas. Diga para a pessoa que está perto de você: há uma fonte a jorrar. Porém Deus não vai despejar essas águas na sua vida se você não quiser. Essas águas, elas são para quem tem sede. O evangelho é para quem tem sede. Frase do pastor Paulo Vânia. E é verdade, o evangelho é para quem tem sede, queridos. Se Deus enxergar nessa noite nas nossas vidas sede por mais dele, se Deus enxergar nas nossas vidas sede por mais dele, sabe o que vai acontecer? Nós teremos mais dele. Porque Deus também jamais anulará aquele texto que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, aquele que pede, recebe. Diga: aquele que pede, recebe. Diga: aquele que pede, recebe. Peça a Deus hoje. Peça a Deus aquilo que você precisa. Peça a Deus o que a sua família precisa, o que a sua esposinha precisa, o que o seu maridão precisa, o que os seus filhos precisam, o que os seus pais precisam. Peça a Deus, porque os sinais vão lhe acompanhar. Basta que Deus esteja com você. Se Deus estiver na sua casa, olha para a pessoa que está perto de você e diga: se Deus estiver na sua casa, a sua causa está garantida. Diga mais uma vez: se Deus, mais alto, se Deus estiver na sua casa, a sua causa está garantida. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Mais forte, porque é para Jesus.
mais forte porque é para Jesus.